Olá a todos do Centro Espírita Lar dos Humildes e a todos aqueles que visitam o nosso canal, das outras casas espíritas ou não espíritas. Um abraço a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para lermos um pouco e refletirmos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos divinos. E hoje nós vamos dividir com vocês a parábola da festa de núpcias. Essa parábola está logo no início do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aqui eu vou ler rapidamente a parábola e depois a gente tece considerações dentro das nossas possibilidades. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhe disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram. Um à casa do campo e o outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e o mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus
capítulo 22, versículo de 1 a 14. Aqui, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, que as palavras do Mestre Jesus são palavras de vida eterna. Na verdade, a gente percebe em todo o Evangelho e em toda a prática viva de Jesus durante os 3 anos, né, em que ele esteve em evangelho vivo entre as comunidades daquela região da Palestina. Na verdade, ele não estava falando especificamente para um determinado povo. E nessa parábola demonstra exatamente isso. Ele estava falando também não para o povo daquela época, né? Para os judeus, os hebreus, né, daquela época, especificamente. Ele estava falando para todos nós, espíritos imortais. Todos nós. Outra observação. Pela grandeza espiritual do Mestre, ele, como espírito puro, como o pedagogo por excelência, ele sabia muito bem como passar para aquele povo, naquele estágio, com aquelas condições históricas, com aquela realidade, ele sabia muito bem como passar as lições, sabe? De uma forma que essas lições transcendiam e transcenderam a realidade da época. Aqui estamos falando dessa parábola, mas de todas as parábolas, enquanto instrumento pedagógico de Jesus, enquanto exercício pedagógico para transmitir de uma forma eterna, né? Eterna. A gente lê uma parábola dessa hoje. Ela está atualíssima. Atualíssima. Usando termos, porque isso é uma outra questão, é uma outra característica fundamental dessa forma didática e pedagógica do mestre, usar palavras, usar termos, usar, eu diria, fatos, vivências
do dia a dia do povo. Ou seja, ele sabia como penetrar no coração daquela gente, ou de todos nós, ao longo do tempo. Não é? Enquanto os sistemas filosóficos, né, têm uma linguagem extremamente fechada, técnica, o mestre, ele soube, né, muito bem, eu digo aqui enquanto código, né, registrado nos evangelhos, as lições, ele soube muito bem como falar das verdades espirituais, das realidades espirituais, das leis divinas, do amor, do perdão, da benevolência, de uma forma que ficasse registrada para sempre. E aqui vai ser usado um instrumento que para a sociedade da época, sociedade em que Jesus estava inserido, era uma coisa assim importantíssima, né? Era uma coisa praticamente sagrada, era sagrada, né? Que era a família, que era a ceia, não é? A festa familiar, o banquete, o casamento. Ele vai usar isso para ensinar como conquistar o reino dos céus. Como conquistar o reino de Deus. Né? Antes, é interessante rapidamente colocar sobre o reino de Deus. Né? Nós sabemos que o reino de Deus não está num lugar determinado, fixo geograficamente, sabemos de tudo isso já. Que o reino de Deus, ele é plantado em nossos corações, precisa ser cultivado em nossos corações para que dê frutos. Para que dê frutos. E frutos são as nossas ações, são os nossos atos. É o que a gente vai viver lá fora com os outros. Mas chegar no reino de Deus, conquistar o reino de Deus, é estar em sintonia com as leis de Deus. Está em sintonia com as leis de Deus. É viver as leis de Deus. Para isso nós temos que caminhar, sabe? Que caminhar. Nós temos que cultivar. Nós temos que... E aí já podemos até avançar aqui um pouco, apesar de ser lá no final, quando ele fala da roupa nupcial, né? Já estava na festa e a festa já estava acontecendo, o rei chega e encontra
alguém e ele vai interpelar, porque exatamente esta pessoa estava sem a roupa nupcial. Tudo isso é simbólico, né? Por quê? Por quê? Primeiro, porque o casamento é uma aliança, requer fidelidade, não é? O casamento, esposo, esposa, é uma aliança de vida, né? Ali você estabelece uma aliança de fidelidade. Só que aqui na parábola, a aliança é com o rei e com o noivo da festa. A aliança é com o rei e o noivo da festa, ou seja, o pai e o filho da festa. E a pessoa que estava lá sem a roupa nupcial, seria a roupa nupcial? É o seguinte: nós, enquanto encarnados, a nossa roupa é terrena. A nossa roupa é terrena. O nosso traje é terreno, né? Nós estamos envolvidos com os tecidos sociais, com os compromissos da sociedade, sabe? Portanto, quando retornarmos ao plano espiritual, sabe? E a festa tem esse símbolo, a festa nupcial tem exatamente esse símbolo de fidelidade, de conexão com a realidade espiritual, com os valores espirituais, morais, com a evolução do espírito, certo? O casamento aí é simbolizando essa aliança com Deus. Mas essa aliança com Deus, mas é uma aliança no sentido de espiritualizar-se, moralizar-se, compreender que o traje da realidade espiritual é outro. Certo? Não só do corpo, né? Porque aqui na Terra, encarnado, nós temos um corpo material. Ao desencarnarmos, a gente volta e no plano espiritual teremos um corpo espiritual. Desse ponto de vista já começa a mudança significativa. Mas além disso, o
que é que a gente está levando? O que foi que nós cultivamos? Quais são, né? Eu diria assim, entre aspas, os objetos que nós levamos? Foram os objetos materiais? Roupa, calçado, terra, casa, livro. São esses? Ou são as virtudes que conquistamos? Ou são os saberes que conquistamos? Ou são tudo relacionado à nossa prática do amor com o outro que nós conquistamos? Não é?